Eu quero saudar a nossa igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também quero saudar você que nos visita essa noite. Dizer que você é muito bem-vindo a participar desse momento em que compartilhamos a palavra do Senhor. Portanto, abra sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Leremos então os versos de 9 a 12. Enquanto você encontra o texto, eu quero chamar você a preparar o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Talvez você tenha tido uma tarde muito tranquila e tido, como a irmã Dione me disse, o sono dos justos. Mas talvez você tenha tido notícias difíceis de digerir na parte da tarde. Às vezes você teve uma situação que não foi legal na sua família. E de igual modo, tanto um como o outro está diante da palavra do Senhor. A palavra de Cristo que tem poder para pôr ordem onde homens não conseguem. Então, nesse momento em que vamos orar ao Senhor e que vamos ler o texto da palavra de Deus, leiam com fé. Leiam sabendo que é a palavra de Cristo e ela tem poder para trabalhar em nossos corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos de 9 a 12, diz assim: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, dado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Vamos orar, vamos interceder pelos nossos próprios corações nesse momento. Interceder também pela família da semana, nosso irmão Rafael, Fernanda. Fernanda não está conosco, está lá na Europa, mas a gente pode ainda assim, nesse sofrimento que ela está passando, a gente interceder por ela também e a gente colocar essa família querida diante do Senhor. Então, curte sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bendito Cristo, tua palavra ela é mais doce do que o mel. E ela, Senhor Deus, também é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Por isso, Pai, por tua graça e misericórdia, alimenta-nos nessa noite. E faz-nos também, Senhor Deus, sermos encontrados por esta palavra, onde ela nos mostre os nossos pecados mais ocultos. E que ela nos ajude, Senhor Deus, em Cristo Jesus, encontrar a única saída para a nossa indisposição, para a nossa incredulidade, e que nós sejamos, Senhor Deus, edificados por ela. Colocamos aqui diante do Senhor também, Pai, o coração daqueles que estão aflitos nessa noite. Que o Senhor, com muita graça e misericórdia, o Senhor possa, Pai, consolá-los e apacentá-los, como só o Senhor pode e sabe fazer. Também rogamos, Senhor Deus, por essa família tão querida, o Rafael e a Fernanda. Ó Deus, conduza esses jovens no teu santo propósito, que eles sejam úteis nas tuas mãos, para fazer o teu nome engrandecido, Pai. Não apenas com o trabalho que o Senhor tem concedido a eles, mas sim, Senhor Deus, que eles possam glorificar o Senhor, louvando o teu nome, proclamando a tua salvação em tudo que eles são e fazem. Que o Senhor seja com essa família e os faça crescer mais e mais em amor e no amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, há um velho ditado em inglês que, quando traduzido, ele diz mais ou menos assim: algumas pessoas têm a mente tão voltada para o céu que não tem utilidade nenhuma aqui na terra.
Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso de outra forma. Mas é interessante o que C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele mostra uma ideia oposta a essa. E ele diz assim, preste atenção. Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram exatamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Alguns irmãos da igreja em Tessalônica estavam vivendo de maneira muito semelhante a esse ditado popular inglês. E não de acordo com a frase que Lewis aqui nos expõe. Eles estavam tão maravilhados com a promessa de que Jesus voltaria a qualquer momento que decidiram cruzar os braços. Muitos deles estavam vivendo assim. Eles pararam de trabalhar, tornaram-se ociosos, intrometidos e eles começaram a dar um péssimo testemunho para a sociedade ao redor deles. Eles pensaram que esperar o céu significava abandonar a terra. Algumas pessoas estavam vivendo isso. Isso certamente é um contraste que essa igreja está vivendo, visto que o próprio apóstolo fala de como que o amor dessa igreja tem crescido e tem impactado toda uma região. Nós vemos Paulo nos ensinar que a melhor maneira de provar que estamos prontos, então, para o mundo vindouro é vivendo em santidade no mundo presente. Desde o início da carta, Paulo ele vem louvando a Deus pela graça do Evangelho que está produzindo frutos do Espírito na igreja tessalônica. E ele ora a Deus pelo progresso desta igreja. E ao chegar aqui nos últimos 2 capítulos, como já vimos há 3 domingos atrás, nós vemos Paulo introduzir uma série de exortações para a igreja com a seguinte expressão que inicia o capítulo 4. Finalmente, irmãos. E ao que tudo indica, o apóstolo ele deseja ardentemente o progresso da fé dessa igreja e que isso fosse expresso num modo de viver contínuo de santidade, de busca por santidade, de santificação. E nos versos de 1 a 8, como nós já vimos, as Escrituras nos encorajam à prática da santidade no que diz respeito a viver para agradar a Deus, bem como a saber possuir o seu próprio corpo, como também a aceitar a autoridade de Deus. Isso vimos nesse primeiro bloco. Na sequência, nos versos que vamos expor hoje, que vamos meditar hoje, nós vemos o Espírito Santo continuando a exortar a igreja a progredir nessa santificação. E desse modo que eu quero fazer, então, um novo encorajamento à santificação. E quais encorajamentos nós temos nestas palavras aqui que nos chamam à prática da santidade? Em primeiro lugar, eu quero perceber com você que nós fomos chamados, encorajados à contínua prática do amor. Os versos 9 e 10 nos falam exatamente isso. O apóstolo fala do amor fraternal. Ele fala de como que ele não sente a necessidade de escrever mais sobre esse amor fraternal para essa igreja. Olha que interessante. E ele fala que eles estão praticando tanto, no verso 10, que todos os irmãos da Macedônia estão sendo, então, de alguma forma, impactados com isso. Então, eu quero fazer alguns destaques nesse primeiro bloco com vocês. Ele fala sobre esse amor fraternal, ou amor entre irmãos em Cristo. Todo mundo acha lindo quando irmãos, eles são unidos, eles demonstram amor, afeto uns pelos outros. Quando expressam amizade em sua relação. É uma coisa bela. Mas seria esse o amor que Paulo está se referindo?
Um amor que irmãos podem expressar uns pelos outros, quando bem criados. Será que é disso que o apóstolo está falando? Esse é o amor que o mundo não pode ter, irmãos, pois é o fruto de regeneração. Esse aqui é um amor diferente que o apóstolo está falando. E a régua da medida desse amor não sou eu e não é você, é Cristo. O próprio Cristo fala isso para os discípulos, lá em João 13, 34, quando ele diz que vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem como eu vos amei. Portanto, vemos nas Escrituras mais testemunhos sobre o que esse amor é, e que Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses, falando sobre essa igreja, diz que está impactando toda uma região. E Paulo não se contenta em apenas louvar essa igreja por esse amor fraternal que eles já estão exercendo. Ele quer que essa igreja aumente cada vez mais esse amor, como está no verso 10, no finalzinho. Mas é justo que o apóstolo pense assim. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios 13, nós vemos uma régua que é alta demais para a gente. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Parou. A gente já começa a ter um problema grave aqui, só no primeiro verso. Não se conduz inconvenientemente. A coisa vai aprofundando e a gente vai ficando cada vez mais empulhado, encolhido numa falta de amor. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ao lermos Efésios, por exemplo, capítulo 4, vamos chegar lá ainda na exposição desse texto. Melhor dizendo, já chegamos hoje de manhã, agora que eu lembrei. Os versos 31 e 32. Diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Quem pode manifestar esse amor? Quem de nós aqui pode ficar de pé? Até a relação de amizade entre irmãos tem manchas de pecado e insensibilidade. E de instabilidades, melhor dizendo. Veja os testemunhos das Escrituras. Começando lá nas primeiras histórias, Caim e Abel. Passando por Isaac e Ismael. Lembra de algum problema que teve entre os dois? O mais velho caçoando. Não era aquela brincadeirinha de irmão mais velho com a... Aquelas brincadeiras. Jacó e Esaú. Muita história de irmão na Bíblia, né? Até José e seus irmãos. A Bíblia está repleta de irmãos de sangue que se traíram por causa de inveja e ciúmes ou por bens materiais. Mas veja, até irmãos maduros na fé, porque talvez você pense, não, aqueles caras lá, eles não estavam muito bem das pernas naquele momento. Paulo e Barnabé, irmãos maduros na fé, com boas intenções, têm limites em sua paciência e precisam da graça para lidar com as decepções interpessoais. Você percebe? Paulo está aqui subindo a régua e não sem propósito, mas porque a meta do Espírito Santo, para mim e para você, ela realmente é alta. Filipenses, capítulo 2, verso 5, faz o arremate final. Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus. Mas olha que interessante, o apóstolo ele fala que esses irmãos estão vivendo esse amor fraternal e isso é fruto de uma instrução que eles estão ou já receberam, melhor dizendo.
Porque ele diz assim, vós mesmos estáis por Deus instruídos nessa matéria. Ao que tudo indica, esta ideia está ligada à verdade que foi postada pelo apóstolo no verso 8 do mesmo capítulo. Quando é afirmado que Deus nos deu também o seu Espírito Santo. Isso difere muito, queridos, das seitas que acreditam num grau de mediação entre líderes e mestres, os quais possuem uma revelação especial a cada momento que abrem a boca para falar à sua igreja. Paulo, ele está falando de algo diferente aqui. Paulo está falando e sustentando a verdade das Escrituras que nos dizem, como por exemplo em Jeremias 31, 33, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Preste atenção, olha o que diz lá. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Isso é Deus fazendo isso para a igreja. Isaías 54, 13, outro testemunho, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Portanto, aqui há algo de belo e precioso a ser apreciado por nós. E que a reforma protestante resgatou para a fé cristã. E que nós, na aula, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, estamos sendo despertados a observar o que é que foi o fundamento que sustentou homens e mulheres na fiel pregação da palavra. Tudo sofreram, tudo creram, mesmo quando o bicho estava pegando. Nós temos o Espírito da verdade, querida igreja, o qual procede de Deus, procede de Cristo, e é Ele quem nos conduz a toda a verdade. E isso tem uma implicação muito valiosa para nós. Tendo a Bíblia em mãos, como nós temos, e o Espírito de Deus no nosso interior, como nós temos, você e eu somos ensinados pelo próprio Deus. A Bíblia é o único livro cujo autor está dentro de você. Isso é extraordinário. E com isso, nós precisamos perceber que é o poder da própria palavra de Deus nos ensinando, seja por uma pregação verbal como essa daqui, seja por uma leitura devocional como você tem acesso em sua casa, na sua individualidade, na sua particularidade com a sua família. Essa palavra é quem tem poder para nos fazer progredir nesse amor que deve aumentar mais e mais. Portanto, é necessário que você entenda que é Cristo quem tem o poder para trazer à existência o amor que ainda não existe em mim e em você. E a evidência de que você crê nisso é justamente você fazer uso diligente dos meios de graça que estão dispostos a nós, para que continuamente e progressivamente nós pratiquemos o amor, o qual nos torna distintos nesse mundo, o qual tem poder para nos revelar a esse mundo que aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mas qual é o limite de amar uns aos outros? E mais, o que realmente faz uma região inteira ser impactada com o amor testemunhal dos cristãos? Essas questões me fazem pensar numa história que tive a oportunidade de conhecer ano passado. Na perseguição da Coreia, no tempo em que estava iniciando o avivamento da igreja na Coreia, o pastor Son, no início do século XX, sofreu perseguições por causa da sua fé. Ele trabalhou fielmente, enfrentou prisões e a dispersão de sua família.
Seu maior teste veio quando seus filhos, eles foram mortos por estudantes comunistas. Porque os dois filhos adolescentes se recusaram a negar sua fé em Cristo Jesus. Poucos dias depois, o líder que assassinou os dois filhos foi preso. Em um ato extraordinário de amor sacrificial, o pastor Som, ele suplicou pela vida do rapaz, adotando-o como filho. O assassino de seus dois filhos. Ele pregou o evangelho tanto ao assassino quanto aos seus pais, os pais do assassino. Resultando em fé e um desejo de adoção recíproca. A família do assassino pediu para adotar uma das filhas de Som, para que ela lhes ensinasse mais sobre Cristo. Sim, eu sei. Aí já é demais. Talvez você tenha pensado. Esse nível de comprometimento é absurdo. Não espero, queridos irmãos, que você seja capaz de fazer isso. Mas esse é o amor que nós não podemos produzir. Esse é o perdão que não pode nascer de um coração de pedra, mas é fruto do Espírito de Deus, que habita em mim e em você. Esse é um nível de comprometimento que só o Espírito de Deus pode produzir na sua igreja. Portanto, faça uso diligente da leitura da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Guarde-a em seus corações, para que a palavra possa frutificar conforme Cristo no seu coração. E para que seja Cristo conhecido pelo amor de sua igreja, o verdadeiro amor de irmãos em Cristo. Na região onde a IPPV está indo ser congregação. Não tente, com as suas próprias forças, produzir esse tipo de disposição. Esse tipo de disposição de coração que só a palavra de Deus, pelo seu Espírito, pode fazer. Querido, isso só nos leva a uma postura. Se você realmente está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, isso aqui só pode levar eu e você num autoexame de como que nós estamos verdadeiramente amando uns aos outros. E só pode nos levar a uma postura. A orar. E a orar mais. E nunca parar de orar. Para que o amor dos nossos irmãos aumente mais e mais. E nós possamos, então, experimentar esse tipo de amor sacrificial. Esse tipo de amor que impacta toda uma região. Primeiro, nós fomos aqui encorajados nessas palavras a uma contínua prática de amor. Mas há também um segundo encorajamento aqui. A sermos boas testemunhas. Se alguma irmã puder arrumar uns lencinhos para mim, vai me ajudar. Eu não trouxe o meu. Eu normalmente tenho um aqui dentro, mas ele não está hoje. Obrigado. De onde já foi? Obrigado. Eu vou precisar. Então, há um segundo encorajamento. A termos boas testemunhas. Olhe de volta para o texto. Os versos 11 e 12. Eles dizem assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja, irmãos,
A santificação do crente deve ser vista em todas as suas aplicações. E certamente o apóstolo Paulo ele não está exaurindo todas elas. Ele está falando com uma igreja específica. E ele quer tratar com essa igreja aspectos da fé que, por causa da brevidade do tempo que ele esteve lá, aproximadamente um mês, ele não conseguiu tratar extensivamente sobre essas coisas. E certamente, mesmo que ele tivesse passado o tempo como ele passou em Éfeso, de ter passado muito tempo lá, também ainda restaria coisas para que essa igreja fosse discipulada. E por isso que as igrejas têm presbíteros, lideranças, para que a igreja possa progredir cada vez mais através dessa liderança na doutrina. Mas há algo que o apóstolo foca aqui por causa dessa igreja. Ele nos faz aqui algumas aplicações da santificação do crente. A primeira estava relacionada ao correto uso do corpo, como nós já vimos nos versos de 1 a 8. A segunda, a prática do amor para com os irmãos, como acabamos de ver nos versos de 9 a 10. Agora, Paulo, ele exorta a igreja para que, como testemunhas de Cristo, os quais aguardavam a sua volta, não vivessem de maneira relapsa frente ao ardente desejo de ir para o reino de Deus. Deixa eu explicar isso um pouquinho. Crer e aguardar a volta de Cristo. Obrigado, viu, Johnny? Uma bênção na minha vida. Crer e aguardar a volta de Cristo é uma das evidências de que nós somos santos. Portanto, nós estamos separados do mundo. Isso que nós fazemos dominicalmente. Você não guarda o domingo por outro motivo principal que não seja porque você crê na volta de Cristo. E o dia é chamado Dia do Senhor porque ele expressa exatamente por aquilo que nós estamos aguardando. Amém, igreja? Você está aguardando pelo Dia do Senhor? Sim. E por isso nós aguardamos o dia. E por isso que a gente não vem para o culto só de manhã, vem de noite também. Porque a gente está numa expectativa enorme pela volta de Jesus. Vivemos em meio a uma geração que acredita que a vida verdadeira só pode ser alcançada aqui. E isso é um problema muito grave. Porque pessoas assim vivem para construir o melhor da vida para si mesmos, da melhor maneira que puderem aqui. Em outras palavras, nós temos uma tendência da nossa natureza pecaminosa, que vem desde lá do Éden, após a queda, que é de tentar fazer de onde nós estivermos um novo Éden. Todavia, o seguidor fiel de Cristo, ele sabe que a plena realização está na pessoa de Deus. Portanto, sua grande expectativa é sim a volta de Cristo. A expectativa, ela modela a vida do cristão. De modo que tudo que ele faz aqui é pensando em agradar aquele com quem ele mais deseja passar a eternidade. Deus. É isso que o cristão fiel busca. Mas o que estava acontecendo em Tessalônica? Era nem uma coisa nem outra. Eles nem estavam com essa ardente expectativa, nem estavam esquecidos. Alguns comentários notam que, devido à expectativa do retorno iminente de Cristo, a parousia que Paulo aborda logo a seguir, nos versos 13, alguns da igreja poderiam estar, então, negligenciando suas responsabilidades diárias, vivendo de forma desordenada, como ociosos, como pessoas que tinham tempo para se intrometer na vida alheia. E possivelmente tornando-se dependentes da caridade de outras pessoas, porque quem não trabalha não vai ter o que comer, e quem não tem o que comer vai ter que pedir. E olha que interessante, o apóstolo ele fala de algumas aplicações dessa busca por santidade na nossa vida cotidiana, no que diz respeito à nossa vocação, ao nosso trabalho. Porque ele fala por viver vida tranquila, no verso 11. Ele está falando sobre viver de maneira pacífica, ou seja, sem discussões motivadas por
ganância. Porque esses irmãos estavam tendo tanto tempo para pensar em picuinhas, em disse-me-disses, que isso estava exatamente ferindo aquilo que os destacava. Estarem amando de modo semelhante a Cristo. Era como se eles estão conseguindo se desenvolver por meio do poder da palavra que já houve e já foi instruída pelo próprio Deus na vida deles. E agora eles estão diminuindo o amor deles por causa da ociosidade de alguns irmãos dentro da própria igreja. E qual é o remédio que o apóstolo dá a essa igreja? Cuide do que é vosso, ou seja, pare de se intrometer na vida dos outros, é o que o apóstolo está aqui dizendo. É possível que isso estivesse acontecendo por causa dessa ociosidade, daqueles que, motivados pela segunda vinda de Cristo, estavam abandonando seus negócios. Por exemplo, no primeiro século, a intromissão ela acontecia nas praças ou de casa em casa. Hoje, ela acontece na palma da mão. Muitas vezes, negligenciamos nosso próprio trabalho, nosso tempo com a família, e nossa santidade para gastar horas cuidando da vida alheia de celebridades, debatendo polêmicas de internet, ou fiscalizando o que os outros membros da igreja estão fazendo no Instagram. Mas o apóstolo ele diz, queridos, trabalhe com as próprias mãos. É apropriado ao crente fazer tudo para a glória de Deus. É isso que ele é chamado. Enquanto ele espera a volta de Cristo, ele trabalha, faz tudo com excelência para que Cristo seja honrado. O crente deve ser diligente em sua vocação. Ele não pode ter tempo a perder na sua jornada para o céu. Ele não pode se tornar um fardo para ninguém. E é interessante que a natureza mesmo, ela nos dá dois exemplos. O carrapato, que é um parasita, que gruda no hospedeiro e suga sua energia para sobreviver. E a nascente de um rio, que produz água suficiente para si e ainda transborda para dar de beber aos animais ao redor. O crente diligente, ele trabalha para deixar de ser um peso, um parasita, e se tornar uma fonte, alguém que abençoa os necessitados. E eu não posso deixar de remeter aquilo que já foi dito hoje pela manhã. Tem que ser feita uma calha. Cai em cima e chega embaixo. E abençoa. Propósito desse modo de vida é para que nós sejamos boas testemunhas para os de fora. É o que diz o apóstolo. Ele diz assim, de modo, no verso 12, que vos porteis com dignidade para com os de fora. A conduta social e profissional do cristão é um testemunho vital do Evangelho. Tenha isso em mente. A maneira como você fala dos seus estudos, adolescente, para as pessoas de fora da igreja tem uma importância muito grande, porque isso fala da sua fé. Da mesma forma para quem está no mercado de trabalho. Lembra? Não tem nenhum nada negociado aqui, né? Combinado, quero dizer. Mas no domingo passado, ao olhar o próprio rei Davi falando das capacidades que Deus dá, ele vê bênção em ter sido capacitado para a guerra, porque ele era guerreiro. E nós vimos aqui, louvado seja Deus pela segunda-feira, tanto quanto o sextou. Por quê? Porque nós
não estamos trabalhando para fazer o nosso Éden aqui na Terra. Viver de forma diligente, autossuficiente, não dependendo de pedidos ou de se aproveitar dos outros, evita a blasfêmia do nome de Deus, mas também viver de maneira diligente honra o Evangelho diante da sociedade. Portanto, eu quero chegar a mais uma conclusão. Nós aqui somos encorajados a viver as nossas vidas santas, não apenas moralmente e espiritualmente, mas a vida do crente, ela é toda separada para Deus. Entenda, espiritualmente eu estou falando das suas práticas religiosas. Somos assim encorajados a viver vidas santas, tendo com que nos sustentar, tendo com que sustentar as nossas famílias e igrejas, bem como para socorrer os aflitos. Nossas vocações e negócios devem ser exercidas de modo santo, tanto para que nós venhamos a não precisar, melhor dizendo, a necessitar de ninguém, mas sobretudo para que o nosso Cristo, ele seja engrandecido ao verem as nossas boas obras praticadas em Deus. Portanto, há duas coisas diante dessas verdades que nós não podemos sair sem um real compromisso hoje. E a primeira coisa, a primeira verdade que eu quero então aqui trabalhar com você é que nós precisamos correr para Cristo, o qual tem poder para nos santificar ainda mais na sua palavra. Não espere a disposição de amar mais e melhor surgir milagrosamente em você. Mas que a palavra da verdade, a espada do Espírito, ela habite ricamente no seu coração. De modo que Cristo, e somente Cristo, seja o seu desejo. Dessa forma, você não passará por carências de afeto e boas obras nos dias maus. Nos dias que o trabalho e as muitas demandas apertar você. Você não ficará carente de andar mais uma milha. De ao invés de dar o troco, você dá o outro lado da face. Porque o que é que produz essa vida em nós? Senão a nossa experiência com o amor do próprio Cristo. Aquele que não apenas sacrificou-se um pouco mais, porque perdeu 2 filhos em um assassinato brutal. É o próprio Deus, homem, perdendo a sua vida por amor de pecadores. É isso que no seu evangelho, que está espalhado em todas as sagradas escrituras, expresso em histórias, expresso em profecias, expresso em epístolas, que nos dá o encorajamento a uma santificação. É o poder do próprio Espírito que já habita em nós e que faz com que eu e você possamos, por meio dessa palavra que é penetrante, é cortante, ela transforme a nossa dificuldade de produzir perdão, a nossa dificuldade de ser perdoador, de ser misericordioso com o outro, de ter de fato uma vista mudada na forma como nós olhamos o outro. Só a palavra que pode fazer isso em mim e em você. É por isso que nós temos que ser ricamente, abundantemente habitados por essa palavra. Eu não posso dizer outra coisa para você.
Porque o nosso próprio Cristo nos conduz e nos faz ver que é apenas em guardar os seus mandamentos, a sua palavra, é que Ele e o Pai se manifestam a nós. São palavras de Cristo, irmão. E para esta aplicação eu quero usar algumas lições que o pastor inglês do século XVII, George Swinnock, ele dá. A primeira coisa que ele fala é que nós, habitados pela palavra de Deus, nós vamos pensar em Deus. Eu e você precisamos pensar frequentemente, continuamente, em quem Deus é. E como que você conhece quem Deus é? Não vai descer anjo e falar contigo, não. Senta na cadeira, pega a tua Bíblia e lê. É o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, o jovem. Mas ele também fala sobre cumprir as obrigações dominicais que nós temos. Ele fala sobre como que esse momento aqui, vivido e praticado com fidelidade, ele tem efeitos sobre nossas vidas. Por quê? Porque é a palavra que está no centro desse momento em que nós estamos tendo aqui de culto. É ela e que eu e você devemos orar constantemente pelos pregadores, por esses que se colocam aqui, para que eles de fato falem a vocês a palavra de Deus. Por isso, também ore por nós. Mas ele fala também sobre nós nos envolvermos em conversas que edificam a nossa espiritualidade. Veja, eu não quero fazer disso aqui nenhum encaminhamento moralista para mim e para você. Mas, irmãos, eu quero que você note o conteúdo das suas conversas, para que você, se percebendo, você veja o que é que está habitando a tua boca, porque o que está na tua boca é o que está no teu coração. E se não é a palavra de Deus que está regindo nossas conversas, tem alguma coisa errada. Nós precisamos que essa palavra ela habite ricamente em nosso coração para que nós proclamemos entre nós, pastoreemos, que nós nos aconselhemos em conformidade com essas escrituras. É nisso que nós vamos nos amar na medida do amor de Cristo. É com o poder da palavra. Mas ele fala algo a mais também. Orar todos os dias em uma hora definida. Nós já estamos vivendo há poucas semanas uma hora definida com os nossos adolescentes e compartilhamos isso com a igreja. Ore para que o Senhor desperte com o seu espírito. E é interessante que os puritanos, eles tinham essa prática. Eles eram comprometidos com isso. E de maneira muito poderosa, eles produziram muito conteúdo, mas eles também foram muito impactantes na sua realidade. Eles oravam de maneira comprometida. Eu e você precisamos ter o nosso compromisso de oração de fato definido. Porque nós não conseguimos, irmãos, produzir esse amor que vem de Cristo. E por último, ele fala sobre a regularidade das Escrituras, na leitura das Escrituras. Nós devemos nos comprometer com esta palavra. Porque, irmãos, nós não vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus por causa do nosso novo local. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus pelas muitas obras legais que a gente pode fazer juntos.
nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando nós nos amarmos como Cristo nos amou. Só a palavra pode fazer isso. Por isso eu e você precisamos clamar ardentemente, constantemente, para que o Senhor desperte a sua palavra em nós. Mas eu ainda quero trazer mais uma aplicação. Faça uso diligente da sua vocação, do seu negócio, dos seus recursos, com o propósito de ser uma boa testemunha de Cristo aos de fora. Não trabalhe para fazer aqui um reino particular com Cristo. Porém, também não seja ocioso, vivendo sem esforço no que você faz. Mas em tudo, preste bem atenção, em tudo, se empenhe em mostrar o quanto Cristo é distinto para você em cada reunião, em cada venda que você tem que fazer, em cada produção que você tem que estar ali, 9 provas que tem que fazer para pessoas diferentes, porque tem TDAH, outro tem TOD, outro tem... Se empenhe por causa de Cristo, porque é a Ele que eu e você estamos servindo. Cada parte que você estiver envolvido da sua vocação hoje, faça-o entendendo que você está buscando manifestar a glória de Cristo em você. Mas por último, eu quero aplicar com um princípio calvinista que, infelizmente, tem sido esquecido, tem se falado pouco. Mas eu fui pego de surpresa hoje pela manhã pelo Espírito de Deus, porque o pastor ele praticamente falou a mesma coisa dessa minha aplicação. Mas ele não citou o nome. Mas eu não vou só citar o nome, eu quero trabalhar outras coisas também. O princípio da frugalidade. É um nome estranho. É um nome que a gente não tem, mas se você buscar na ética de Calvino, você vai identificar exatamente ele pregando esse princípio. E esse princípio, ele é um santo remédio para nossas intenções pecaminosas de fazer daqui um Éden para nós. Seja aqui no Brasil ou seja lá na Europa. A ideia do princípio da frugalidade, que muito bem foi trabalhado hoje aqui pela manhã, é trabalhe muito para que você tenha com que sustentar a você, a sua família, a sua igreja, mas também ter com que socorrer ao necessitado. O princípio que está por trás disso daqui é o que a gente encontra na lógica bíblica, que Paulo interpreta de Cristo Jesus, falando lá em Atos 20:35, dizendo: bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar que receber. Essa é a lógica cristã. E o que Paulo está aqui ensinando essa igreja é que ela deve se empenhar no seu trabalho, porque isso dá sim um bom testemunho lá fora. Porque isso impacta a maneira como nós nos amamos uns aos outros, como nós gerenciamos os recursos que Deus nos dá, a maneira como nós somos fiéis, não apenas, queridos irmãos, para dar dízimos, mas para sermos generosos, liberais em dar ofertas. Nós começamos aqui hoje lembrando a frase de C.S. Lewis. Os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram os que mais pensaram no mundo vindouro. Agora, olhando para 1 Tessalonicenses 4 e concluindo, nós entendemos o porquê. Pensar no céu significa desejar agradar o Rei do céu.
Não fazemos isso reconstruindo um Éden ou ficando famosos, mas sim vivendo uma vida tranquila. É amando aquele irmão difícil da igreja e servindo a ele na necessidade dele e não na que você quer suprir. É cuidando da edificação da sua casa. Cuide da sua casa. Isso expressa esse amor fraternal. Não adianta querer viver esse amor entre irmãos da igreja se você não consegue desenvolver, praticar esse amor na sua casa. Ame a sua esposa. Sim, ela é a parte mais frágil, mas antes, ela é tua irmã no céu. Cristo te ligou a ela antes, como irmã, pela cruz de Cristo, do que como sua esposa. Da mesma forma, mulheres, amem os vossos maridos dessa forma, edificando a sua casa naquilo que o nosso Cristo considera como bom. Mas é também lavar a louça na nossa casa para a glória de Deus. Bem como ser um funcionário honesto e diligente na sua empresa amanhã de manhã. Sobretudo, queridos irmãos, é trabalhar para sustentar e ter como ser útil nas mãos do nosso Senhor. Dessa forma, nós estaremos seguindo como o Espírito nos encoraja nestas palavras, a sermos santos, separados para a glória de Cristo. Por isso, renove a sua dependência do próprio Cristo. Ele tem poder para criar em nós. Ele tem poder para criar em você o amor verdadeiro que se sacrifica comprometidamente, assim como ele fez cada um de nós. Que o nosso Cristo, ele opere esse milagre em nós e nos fazer amar mais a sua palavra, nos dedicarmos mais a ela, para que ela produza os frutos que só ela pode produzir em nós. Vamos orar?